Aleluia, bom dia, igreja. Repita comigo: obrigado, Pai, pela tua palavra. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Obrigado, Pai, porque a tua palavra é fonte de águas a jorrar para a vida eterna. Eu recebo a tua palavra, eu te agradeço pela tua palavra e eu concordo com a tua palavra. Em nome de Jesus, amém, amém, assim é, agradecemos pela palavra de Deus. Nessa manhã, eu quero ministrar uma palavra que é resgatados para adoração. E nós vamos ficar em cima de um texto que é o Salmo 107. Então se você quiser acompanhar na sua Bíblia, no seu celular, nós vamos passar pelo Salmo 107, provavelmente não vai dar tempo de terminar todo esse salmo, mas boa parte dele. Esse salmo, para você entender, ele acontece em um período pós-cativeiro da Babilônia. Então eu vou pedir aqui para o Elias passar o próximo slide, por gentileza, para vocês entenderem o seguinte, tá? O povo, ele foi levado cativo, o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia, e lá eles permaneceram então por muitos anos, por 70 anos, cativos na Babilônia. Pós-cativeiro da Babilônia, eles são então libertos, eles são livres para retornar para sua terra. E nesse lugar, então, eles começam a salmodiar. Nós temos aqui provavelmente um levita que reúne o povo, reúne a assembleia, e ele está numa sequência de salmos, entoando adoração, cânticos, falando sobre os feitos de Deus. Então o Salmo 107, muito provavelmente está acontecendo aqui, é um levita, inspirado por Deus, está adorando a Deus, por aquilo que ele tinha feito, libertando o povo do cativeiro da Babilônia. Agora, o que era a Babilônia? A Babilônia para nós é um símbolo da velha natureza. A Babilônia também é um lugar de escravidão e opressão. A Babilônia é o novo Egito. Tanto no Egito quanto na Babilônia, nós temos aqui símbolos da natureza pecaminosa, símbolos do poder das trevas oprimindo todas as pessoas, escravizando todas as pessoas. E esse levita, ele no Salmo 107, então está cantando e agradecendo por ter sido retirado desse lugar. Eu não sei se você consegue perceber, mas nós temos aqui um paralelo daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, nos libertando desse lugar de escravidão, desse lugar de opressão, desse lugar onde nós éramos dominados, e todo o Salmo 107 vai dizer isso. Então, embora o Salmo 107 esteja falando de situações que de fato aconteceram, históricas para aquele momento de Israel, ele é profético ao revelar aquilo que Cristo faria em nosso favor. Agora, eu vejo um ponto interessante. Você vai perceber que, ao longo do Salmo 107, ele entra em um ciclo. Esse ciclo passa por falar da velha natureza, ou de uma ação errada do homem, vai depois para um momento de clamor, em que o povo, as pessoas, levantam um clamor pedindo socorro a Deus, e depois vem um momento de adoração, de gratidão por aquilo que Deus tinha feito, pelo livramento que Deus tinha dado para eles, e esse ciclo volta. Você vai ver isso acontecendo 4 vezes no Salmo 107, esse ciclo acontece. Por quê? Assim como o Andrei tinha comentado aqui, até aquele momento Cristo não tinha vindo, então eles continuavam nesse ciclo. Embora Deus os libertasse, eles voltavam a viver de acordo com a velha natureza, porque aquilo não havia sido removido de forma plena, não tinha sido retirado de uma forma plena, e é por isso que o povo precisava a todo momento estar de novo em clamor, porque eles voltavam àquelas velhas atitudes, clamavam em arrependimento, e eles eram salvos. Agora nota que isso é tão insuficiente, que esse mesmo povo já havia sido libertado do Egito.
Eles já haviam sido libertados do Egito. E o que eles ganham quando eles saem do Egito, rumo à terra prometida? Eles ganham a lei. Eles ganham a lei, para viverem de acordo com a lei. E aí nós percebemos que a lei não tinha poder para salvar o homem e transformar o homem. O resultado é que a lei e a falta de cumprimento da lei levou eles de novo a um cativeiro, agora o cativeiro da Babilônia. Enquanto nós vivermos com uma mente de que Deus ainda precisa fazer algo, nós continuamos no cativeiro da Babilônia. Embora tenhamos sido libertados, mas vivemos como se fôssemos escravos. A mente de escravidão e a grande mentira de Satanás é dizer para você: Deus ainda precisa fazer alguma coisa. A grande mentira de Satanás é colocar de forma sorrateira na nossa mente de que a obra de Deus foi incompleta ou é incompleta. Por isso que nós não podemos falar, né, algumas coisas que nós inclusive temos falado sobre músicas que nós cantamos e nós prestamos atenção nesse momento de adoração. Por quê? Porque nós precisamos adorar de acordo com a palavra, de acordo com a palavra. E aí quando nós cantamos em alguns momentos, que nos lava dos pecados, não, que nos lavou dos nossos pecados. Que nos lava, está dizendo que Ele está fazendo ainda, Ele não está fazendo ainda, Ele já fez. E a mentira do diabo é dizer que Deus ainda está fazendo. Por quê? Porque aí você ainda precisa ir até lá e pedir alguma coisa para Ele. Isso é uma mentira. E eu declaro nessa manhã que essas verdades espirituais da palavra de Deus vão entrar no nosso coração, vão produzir vida em nós, de forma que nós vamos identificar as mentiras de Satanás e nós vamos rejeitá-las. Vamos lá, começamos com o Salmo 107, a partir do versículo 1. Ele começa então, olha o ciclo, tá? Ele começa com salvação e ação de graças. Aí o salmista diz o seguinte: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Assim, digam os que o Senhor resgatou, os que Ele livrou das mãos do adversário e reuniu de outras terras, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do mar. Ele fala, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor leal dura para sempre. Daí ele fala, assim digam. Essa deve ser a ação, essa deve ser a atitude, esse deve ser o modo de viver daqueles que foram resgatados, daqueles que foram resgatados, daqueles que foram livrados da mão do adversário. E aí ele fala o quê? Eles vieram de todos os lugares, do Oriente, do Ocidente, do Norte, do mar. Ele está falando que o povo estava disperso, mas o povo foi reunido de volta. Agora, se você olhar o próximo texto, você vai ver que Jesus, falando sobre a salvação, diz o seguinte em Lucas 13: pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e se sentarão à mesa do reino de Deus. O que o salmista está falando? Ele está falando da salvação que foi estendida para nós, para todos aqueles que não faziam parte do povo de Deus, mas que agora são chamados de filhos de Deus. E ele dá um padrão para nós. Ele fala, você que foi resgatado, você que foi livre da mão do adversário, louve a Deus, adore a Deus. Você sabe que nós não precisamos de um milagre para adorar a Deus. Por termos recebido a Cristo, o nosso coração tem que estar constantemente adorando, louvando a Deus por aquilo que Ele fez. Nota o seguinte então, naquele momento em que nós estamos aqui, né, cantando uma música, ou ouvindo a palavra como está acontecendo agora, não mexe o seu espírito? Ele não começa a mexer? Porque a palavra está vindo, a palavra é espiritual, ela mexe com o seu espírito, e não começa a vir um senso de gratidão no seu coração? Você não começa a ficar assim, poxa, obrigado Pai, obrigado pelo teu amor, obrigado Pai porque você me resgatou do reino de trevas e me transportou para o reino do seu Filho amado, obrigado porque eu era solitário e eu fui colocado em família, obrigado porque você me trouxe uma paz, a paz que excede todo entendimento, obrigado porque eu tenho alegria plena em Ti, Jesus. Não começa a vir uma alegria e uma gratidão? A função do diabo é desviar os nossos olhos da palavra, porque quando eu não olho para a palavra, eu me torno ingrato com relação a Deus.
eu deixo de adorar a Deus. Nós adoramos através de uma coisa, através da palavra. A revelação da palavra é que produz a verdadeira adoração no nosso coração. Então você entende que não é uma melodia? Não é melodia, são verdades espirituais. É por isso que Jesus vai dizer à mulher samaritana: importa que na verdade os verdadeiros adoradores o adorem em espírito, hein? Em espírito. Nós não adoramos com a nossa alma. Nós não adoramos com a nossa alma. Não é mais nossa alma que clama ao Senhor, é o nosso espírito que agora diz: obrigado, Pai. Por quê? Porque meu espírito recebeu essas verdades espirituais. Você é espiritual, você não anda mais de acordo com a sua alma. Continuamos. Você viu que teve salvação e ação de graça. Agora começa o ciclo com a velha natureza. Perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Aí o salmista começa a falar o seguinte: olha, como é que era a situação antes? Eles estavam perambulando pelo deserto, sem direção, sem comida, sem bebida. Mas olha que engraçado, ele fala que desfalecia neles o quê? A alma. A alma desfalecia neles. Por que a alma desfalecia? Porque a alma não tinha o alimento verdadeiro. A alma não tinha o alimento verdadeiro. A alma tinha fome, a alma tinha sede, mas ela não tinha mais contato com o Espírito. O Espírito não estava vivificado. Eles andavam pelo deserto só pelos seus 5 sentidos, só por aquilo que os seus olhos poderiam ver, aquilo que os seus ouvidos poderiam ouvir. Era tudo natural, e aí eles sentiam fome e eles sentiam sede. Fome e sede na sua alma. É um problema andar pelo deserto? Não. E aí, para nós entendermos todo esse contexto e o restante desse salmo, eu preciso que você lembre de uma palavra que foi ministrada há um tempo atrás, que eu ministrei sobre Jesus no deserto. Jesus foi enviado pelo Espírito ao deserto, sim ou não? Sim. Lembra qual é o significado da palavra deserto? É o lugar onde a palavra é proclamada. O lugar onde a palavra é proclamada. Então tem problema nós passarmos pelo deserto? Não. Se nós estamos no deserto, se nós somos colocados no deserto, é com a função de nós declararmos a palavra, de nós concordarmos com Deus. Aí de repente, nós estamos passando por uma situação, né? Agora aí nós tivemos essa chuva, né? Alguns irmãos acabaram perdendo algumas coisas e tal. Aí nós passamos por essa situação. Poxa, eu estou ali no deserto. Qual que é a minha função ali? Concordar com a mentira de Satanás ou com a verdade da palavra de Deus? Isso traz luz. Isso traz luz. Quando você está num lugar e você fala: esse lugar é pesado, esse lugar as pessoas, elas rejeitam a palavra, elas não querem saber de Deus. Muito bem, você está no deserto. E você está no lugar que você deveria estar. Por que você quer sair desse lugar? Concorde com a palavra ali. Esse deserto precisa de águas vivas. Ele precisa frutificar e ele precisa de águas. Quem é que possui água? Você. Você tem que ir nesse lugar e concordar com a palavra. Mas sabe qual é o problema do povo aqui? Sabe por que era um problema ele estar no deserto? Porque eles não estavam munidos. Eles estavam sem nada. Então, se eu passo pelo deserto sem a palavra, aí é desgraça mesmo. Aí eu tenho falta. Se eu estou no deserto e eu não estou em concordância com a palavra de Deus, aí eu estou vivendo o quê? Escassez, tristeza, angústia, ansiedade, depressão. Porque eu estou sem alimento. Mas se eu passo pelo deserto com a palavra, aquele lugar se transforma em manancial. Velha natureza, o que acontece? Você vai ver esse versículo próximo agora, se repetindo em vários momentos, tá? Então na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de todas as suas tribulações. Clamaram a Deus, e Ele os livrou de todas as suas tribulações. O que isso significa? Deus vem em socorro do povo. Deus vem em socorro do povo. Olha a próxima parte. Velha natureza, a busca de Deus e agora a salvação e ação de graças.
Então eles estavam no deserto, sem água, sem comida, perdidos. Aí vem aqui o texto: conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Olha o que ele fala: conduziu eles por um caminho o quê? Direito. Os caminhos eram tortos, eles não conseguiam ter visão, não conseguiam enxergar ali um propósito. Quem é o caminho na palavra? Jesus. Então ele apresenta o quê? Jesus, para que eles fossem aonde? A cidade e ali habitassem. Nós temos uma figura aqui do solitário sendo colocado em família. Para onde que o caminho direito está conduzindo? Para a igreja. A igreja é o lugar em que o corpo está unido, em que o corpo está recebendo a palavra. Mas ele continua dizendo o seguinte: rendam graças ao Senhor por sua bondade e suas maravilhas. Pois dessedentou, ou seja, tirou a sede da alma que estava seca, da alma sequiosa. Pois ele tirou a sede da alma que estava sequiosa, fartou de bens a alma faminta. Então agora a alma passou a ter o quê? Alimento. Eu e você, antes de recebermos a Jesus, vivíamos somente pela nossa alma. Vale relembrar de novo que você ouviu várias vezes. Jardim do Éden, o homem se comunicava direto com Deus, espírito. O homem peca, ele é retirado do jardim do Éden. Ele deixa de ter essa conexão no espírito, e aí ele passa a viver somente pela alma e pelo corpo. Nós estávamos nessa situação, mas agora que nós recebemos a Jesus, a nossa alma foi o quê? Farta. A nossa alma agora está recebendo o verdadeiro alimento. É por isso que uma pessoa que não recebeu Jesus, a alma dela domina sobre ela, e ela está constantemente querendo mais. Por que ela está constantemente querendo mais? Porque ela não foi saciada. Uma pessoa que vive pela alma, ela precisa de mais dinheiro, porque ela vai comprar tal coisa que vai trazer felicidade. É momentâneo, ela precisa de mais dinheiro. Uma alma que não está saciada, ela precisa de mais poder. Uma alma que não está mais saciada, ela precisa de mais. Ela nunca vai ser satisfeita, porque não é sobre quantidade, é sobre o tipo de alimento. É sobre o tipo de alimento. Toda alma, e aí nós precisamos entender isso, todo ser humano que não conhece Jesus, ele está procurando. Ele está procurando. Você acha que ele está indo lá no, não vou nem falar aí, mas ele está procurando em alguns outros lugares. Eu fui no terreiro de Macumba. Por que você foi no terreiro de Macumba? Porque eu estou procurando, mas a alma não é saciada. Você acha que ele foi lá se prostituir, por quê? Porque ele está procurando, mas a alma não é saciada. A alma só vai ser saciada quando tiver um encontro com a palavra de Deus, com a palavra de Deus. Quem é que leva essa palavra para as pessoas? Eu e você. Eu e você somos portadores dessa água viva para saciar a alma das pessoas. Continuamos. Então, velha natureza, o clamor, salvação e adoração, velha natureza de novo. Assentaram-se na escuridão e nas densas trevas, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus, e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso, ele os sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram, e não houve quem os ajudasse. Na primeira parte da velha natureza, nós vemos o domínio da alma. Agora nós vemos aqui o domínio do pecado. O domínio do pecado. Assentaram-se na escuridão e nas densas trevas. Eles estavam aflitos, acorrentados. Por que eles estavam nesse lugar? Porque eles se rebelaram contra a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Jesus. Agora entenda o seguinte: toda pessoa que rejeita Jesus, ela está fadada a continuar nesse lugar que é um lugar de trevas. É isso. É assim. Aflito e acorrentado. Por que ela está num lugar de trevas? A Bíblia diz em Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu
caminho. Aonde tem rejeição da palavra, a luz não entra. Mas aonde a luz entra, aonde a palavra entra, todas as trevas são dissipadas. E aí eu volto a falar. O inimigo tenta fechar a nossa boca para que nós não declaremos a palavra. Por quê? Porque a nossa palavra, a palavra de Deus saindo da nossa boca, ela tem poder para destruir todas as obras do maligno, para destruir todas as obras das trevas. Todos os principados, todas as potestades, já foram feitos um espetáculo público por Jesus na cruz. E essa autoridade que Cristo conquistou ao morrer e ressuscitar, foi dada a nós, para que agora eu e você possamos ir a esses lugares de trevas e possamos declarar a palavra de Deus, levar a luz da palavra de Deus, subjulgar todo o poder do inimigo, subjulgar toda a mentira que Satanás tem falado, para que a verdade de Deus seja estabelecida. É assim, é assim. Rejeitaram a palavra, o domínio do pecado. Olha a parte final. Por isso, ele os sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Olha, é impressionante, tá? Esse salmo, ele fica indo e voltando. É como se ele fosse de eternidade a eternidade. Quando ele fala aqui dessa queda, quando ele fala desse lugar de trevas, de escuridão, ele está falando da queda do pecado, lá de Adão e Eva. E quando ele fala que, ao rejeitarem a palavra, ele os sujeitou a trabalhos pesados, ele está falando do quê? Agora, eles têm que viver pela força do próprio braço. E por que eles tropeçam? Por que eles tropeçam? Porque a lei foi dada para eles. Mas eles tropeçam na lei, porque eles não conseguem cumprir. E não há quem os ajude. Olha o momento de desespero. O que vem no versículo seguinte? Elias, por gentileza. Mesmo versículo, o salmista fala de novo. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou de todas as suas tribulações. E agora vem salvação e adoração. Ele os tirou da escuridão e das densas trevas. Ele os tirou da escuridão e das densas trevas, e quebrou as correntes que os prendiam. Repita comigo: toda corrente que me prendia foi quebrada, por isso eu sou livre. Concorde com a palavra de Deus. Por que você se olha como preso ainda? Por que você acha que você está num lugar de escuridão? Por que você acha que você está nesse lugar de trevas? Você não está mais nesse lugar, irmão. Você foi transportado para o reino do Filho amado, um reino de luz. Concorde com a palavra de Deus. Que eles deem graças, quando a verdade chega, a adoração. Que eles deem graças ao Senhor, porque o seu amor leal, e por suas maravilhas em favor dos homens. Por quê? Porque ele despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. Aqui tem coisa interessante. Vamos pegar o próximo texto, Isaías 45, 1 e 2. Presta muita atenção nesse texto, tá? Esse é um texto que o profeta Isaías está proferindo lá no período da Babilônia. Então a gente está voltando de novo. Olha o que ele fala. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele, e arrancar a armadura dos seus reis, para abrir as portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de você, e aplanarei os montes, ou algumas versões, endireitarei o caminho. Eu derrubarei as portas de bronze, e romperei com as trancas de ferro. Voltando ao texto, antes do salmista escrever tudo isso, quando eles ainda estavam na Babilônia, a palavra de Deus vem ao profeta Isaías e ele fala o seguinte: eis, assim diz o Senhor, ao seu ungido. Quem que é o ungido de Deus? Pode falar, quem que é o ungido de Deus? Quem que é? É Jesus, é o ungido de Deus, certo? Mas o profeta Isaías está dizendo o que aqui?
assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro. Sabe quem era Ciro? Rei da Pérsia. Nem era do povo de Deus. Nem era do povo de Deus. Ciro, rei da Pérsia. A Pérsia foi lá e tomou a Babilônia, enquanto o povo de Israel ainda estava lá na Babilônia, enquanto os judeus, o povo da Judéia ainda estava lá na Babilônia. A Pérsia foi lá e tomou a Babilônia. E esse cara é o cara que promulga o decreto para que o povo judeu pudesse retornar à Judéia, para a terra deles. Esse é o rei que liberta o povo da cidade da Babilônia. E se você ler, tanto aqui em Isaías quanto Daniel, você vai ver que esse cara manda dinheiro, inclusive, para reconstruir a cidade, para reconstruir o templo. Ele não só liberta da Babilônia, mas ele dá também herança para eles, ele dá suprimento para eles. Você consegue entender que Isaías não está falando só de Ciro aqui? Você consegue entender que Isaías está falando sobre Jesus Cristo e o que ele fez por nós? Ciro é um símbolo de Jesus Cristo, é uma figura de Jesus aqui. E você vê o que é na palavra aqui: cuja mão direita eu seguro com firmeza. A mão direita é a mão de autoridade, a mão de bênção, para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura dos seus reis. O que é arrancar a armadura? O poder, a autoridade que existia sobre o inimigo. Quem que tinha autoridade sobre a terra? O inimigo. Jesus foi lá e tirou toda a autoridade. O diabo tem autoridade ainda? Não tem mais. Não para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem mais. E aí ele fala no final o quê? O que nós vimos o salmista dizendo: derrubou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Nota o seguinte: no tabernáculo, pastor Elias vai saber muito melhor que eu essa parte aí, mas no tabernáculo, você tinha ali o pátio externo, quando o pessoal entrava, o primeiro lugar onde o pessoal entrava. Ali eram feitos os sacrifícios, e os utensílios que se tinham ali, eram utensílios de bronze. Eram utensílios de bronze. Ali eram feitos os sacrifícios, para que os homens pudessem ser feitos dignos de entrar na presença de Deus. Só que eram sacrifícios que eram feitos vez após vez, no bronze. O bronze fala sobre o juízo de Deus sobre o pecado. Bronze é sobre o juízo de Deus em cima do pecado. Quando Isaías já está profetizando que Ciro vai derrubar as portas de bronze da Babilônia, o que ele está falando? As portas do pecado que prendiam vocês, que amarravam vocês, elas estão sendo derrubadas. Aí eu te pergunto: o pecado tem poder sobre nós? Não. A palavra de Deus fala isso repetidamente, de várias formas, por várias pessoas. Todo o poder do pecado foi quebrado sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então por que você conversa com o pecado? Por que você fala a respeito do pecado, dos pecados? Essa velha natureza não está mais em nós. Cristo derrubou. Cristo falou assim: agora saiam. O ferro fala de autoridade, fala de força. Toda a autoridade, toda a força que o diabo tinha sobre nós foi quebrada. Não tem mais força. É um leão que ruge, mas não morde. Não tem mais autoridade. Nós precisamos parar de ter medo. Nós precisamos parar de ter medo. Eu tenho medo dessa situação, eu tenho medo daquela situação. O perfeito amor lança fora todo o medo. Se você está em Cristo Jesus, como que você vai temer más notícias? Existe alguma coisa que pode nos separar do amor de Deus? Não tem nada. Não tem anjos, não tem demônios, não tem altura, não tem profundidade, não tem principado, potestade. Nada pode nos separar do amor de Deus. Você é livre do poder do pecado, você é livre de toda a autoridade que Satanás tinha. Você, na verdade, é aquele que agora Deus colocou na mão direita a autoridade e a bênção. A nossa função enquanto filhos de Deus e cordeiros com Cristo Jesus é concordarmos com a palavra de Deus e
estendermos o reino ao falarmos essas palavras e declararmos a vitória de Cristo Jesus sobre todo o poder do inferno. Ele é soberano, Ele é soberano. Continuamos, próximo texto. Velha natureza de novo. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes, e sofreram por causa das suas maldades. Sentiram repugnância por toda a comida, algumas versões dizem, né, uma ânsia de vômito ali mesmo, por toda a comida, e chegaram perto das portas da morte. No primeiro texto da velha natureza nós vemos o domínio da alma. No segundo texto nós vemos o domínio do pecado. E agora nós vemos o domínio da doença. O domínio da doença. Próximo texto. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de todas as suas tribulações. Olha o que acontece. Próximo texto. Ele enviou a sua palavra e os curou. Ele os livrou da morte. Ele enviou a sua palavra e os curou. A doença não tem mais poder sobre mim e sobre você. Eu vou falar uma coisa. Nós ainda não chegamos à maturidade de compreender isso plenamente. Mas nós vamos chegar nesse lugar. Nós vamos chegar nesse lugar. Eu declaro que no nosso espírito, nós vamos receber essas verdades espirituais. A verdade de que Cristo já levou sobre Ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Não concorde com a doença. Não concorde com a doença. Preste atenção, porque essa é uma palavra de maturidade para nós enquanto igreja. Quando a gente começa a falar, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. O que a palavra de Deus diz? Pega o próximo texto, Elias, por gentileza. Eu não coloquei o texto de Isaías. Vou ler então para vocês. Pode voltar. Vou ler o texto de Isaías para vocês. Porque Ele levou sobre Ele todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre Ele todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Cristo levou ou não levou? Isso é verdade ou é mentira? Então, quando nós concordamos com a doença, nós estamos concordando com a palavra de Deus ou discordando da palavra de Deus? Rafa, mas eu estou sentindo. É isso mesmo. Você está sentindo, mas não é a verdade. Quem sente é a alma. Quem sabe das verdades é o Espírito. Não é para entender essa palavra. Não tem forma de pelo nosso intelecto nós compreendermos isso. Não tem. Porque é uma verdade espiritual, só pode ser compreendida de forma espiritual. Se você tem algum momento em que você está com uma dor, alguma coisa assim, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Fala a palavra de Deus. Mas nota o seguinte, embora nós tenhamos o conhecimento dessa teoria, quantas vezes quando você está sentindo alguma coisa assim, você vai lá e declara direto a palavra de Deus? Não, eu sei que Jesus me curou. Tá, mas você está concordando com a tua palavra? Não, eu sei que Jesus me curou. Mas assim, é porque eu estou com muita dor. Eu sei que Jesus me curou, mas sabe, eu tenho TDAH há muito tempo. Eu sei que Jesus me curou, mas é porque eu sou assim desde sempre. Eu sempre tive essa asma, eu sempre tive essa enxaqueca. Mas com quem que você está concordando? Com quem que você está concordando? Aí, não, vamos orar junto. Daí chama o irmão para orar em concordância. Amém, vamos orar em concordância. Aí nós oramos em concordância. Vem cá, Andrei, por gentileza. Aí o Andrei está lá com a dor e tal, né? Aí nós oramos em concordância. Obrigado, Pai. Obrigado porque Cristo levou sobre Ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Obrigado porque eu fui feito uma nova natureza. O meu corpo agora é saudável, porque eu tenho o corpo de Cristo Jesus. Doença, eu te rejeito, você é uma mentira. Amém. Você declarou, palavra de autoridade, você recebeu. Aí o Andrei recebeu aqui. O Andrei recebeu, vai lá sentar por gentileza, Andrei. Aí o Andrei senta ali, olha para Gil e fala assim, mas eu estou com uma dor. Ele acabou de fazer o quê? Invalidar a palavra de Deus.
Sabia que muita coisa não acontece na nossa vida porque logo após nós orarmos ou recebermos uma oração ou lermos um texto da palavra, nós passamos a concordar com o diabo e não com a verdade da palavra? Invalida. Invalida. Você acabou de anular. Eu recebi essa oração, mas não tem mas. Então eu declaro novamente, nós vamos amadurecer na verdade, de que nós somos plenamente curados. Plenamente curados. Rafa, você está experimentando isso? Estou. É a verdade. É a verdade. E nós vamos falar mais sobre isso no futuro, tá? Nós vamos falar mais sobre isso. Mas não tem momento. Olha, no fim das contas, eu não importa o que eu estou sentindo. No fim das contas eu falo assim, a tua palavra continua sendo a verdade, eu vou concordar com a tua palavra. Não me interessa. Meus olhos estão vendo isso, meus ouvidos estão ouvindo isso, meu corpo está sentindo isso. Não me importa, a tua palavra continua sendo a verdade. Eu rejeito concordar com a mentira. Rejeito. Eu tenho que contar uma breve aqui para vocês, né? Eu contei para alguns irmãos individualmente, mas eu tenho que contar uma para vocês que ilustra um pouquinho desse processo, né? Há um tempo já, a gente começou a compreender mais essas verdades e começou a orar mais sobre essa questão aí de doenças, né? Orar no sentido de concordar com a palavra, né? Doença, não vou direto, não estou dizendo para você que você não vai tomar remédio, isso é outra coisa, tá? Faça de acordo com a tua fé. Mas chegava lá, antes de qualquer coisa, deixa eu declarar a verdade da palavra. Ia lá e declarava a verdade da palavra, beleza. Aí as coisas começaram a acontecer, e dentro de casa a gente ensinando as crianças, a Ruth e Estevão, a fazer a mesma coisa, né? Beleza, daí algumas coisas legais foram acontecendo ali, diferentes foram acontecendo. Aí um dia, no dia da formatura da Ruios, a gente estava lá, eu não sei se já contei isso, mas a gente estava lá, né? Eu contei? Vou contar de novo então, não tem problema. Mas a gente estava lá não contei? Tá, contei para a Jaque. Então a gente estava lá, antes da formatura, estava lá a Ju e a Andrea, estavam ajeitando o salão de festas, e eu estava vindo do trabalho, e eu estava com muita dor de cabeça, mas muita dor de cabeça, muita dor de cabeça ali e tal, aquela coisa de enxaqueca assim, nossa, aquela que dá vontade de vomitar, sabe? Aí eu estava mal ali, mal. Aí eu cheguei lá, a primeira coisa que me deu vontade de fazer foi contar para elas. Olha que louco, sem perceber. A primeira coisa, eu falei assim, nossa, estou com uma dor de cabeça. A nossa alma, ela foi viciadinha em contar das coisas da alma. É por isso que a Bíblia diz que a nossa alma está sendo salva. Nós somos salvos, nós estamos em Cristo Jesus, mas a nossa alma está sendo salva. Por quê? Porque ela ficou muito tempo acostumada com mentira. Agora quando vem a verdade, ela fica assim. E a alma fala assim, deixa eu contar das coisas que eu sei. Deixa eu contar daquilo que o olho está vendo, deixa eu contar daquilo que meu corpo está sentindo. Ela gosta. E daí veio aquela coisa de forma natural. Nota que é natural. Não é natural sair contando essas coisas? Não é mais. Não é mais. O Espírito Santo vai te brecar. O Espírito Santo vai começar a dizer assim, cala a boca. Na dúvida, cala a boca. Fica quieto. E o Espírito Santo naquela hora, eu não falei nada. Mas olha que engraçado, essa é a primeira etapa, você não concordar com a mentira. Mas eu fui buscar as crianças na escola, eu tinha que buscar as crianças e voltar para a formatura. Fui buscar as crianças. Busquei as crianças, quando estava retornando com o carro, a dor de cabeça estava ali ainda. E aí o Espírito Santo falou, mas você não falou a verdade da palavra ainda? Nota, primeira etapa, eu não concordei com a mentira. Não deixei sair do meu lado a mentira. Mas eu não posso ficar em silêncio. Eu tenho que falar agora a palavra da verdade. E aí na hora eu falei o quê? Eu falei para a Ruth. Eu falei assim, alguém quer orar com o papai, né? Sessão treinamento ali. E aí ela falou, eu oro. E daí a Ruth, né? A oração dela é direta. Obrigado, pai, porque meu papai não é doente, não tem mais doença, saia Satanás em nome de Jesus. É a oração da Ruth. Ela fez. Sabe o que aconteceu? Na hora, instantaneamente. A dor estava forte, a dor saiu. Na hora. Agora, nota o seguinte, eu preciso compartilhar isso com você. Sabe o que aconteceu no meu coração? Dúvida. Eu estava ali sem nenhuma dor, mas eu estava pensando, não, deixa eu passar um minuto, para ver se a dor realmente foi embora. Olha a loucura, olha a loucura. Mas será que, nossa, mas tão rápido, né, tão rápido. E daí começou aquele conflito, e o Espírito Santo estava ministrando meu coração. Por que estava aquele conflito? Porque minha alma ficou acostumada por muito tempo com a mentira. E agora está acontecendo ali uma luta,
da carne contra o espírito. Porque o espírito tem uma verdade, a carne tem uma mentira. Em quem que eu vou acreditar? E aí naquele momento eu comecei a acreditar. Eu falei, não, mas a tua palavra é verdade? A tua palavra é verdade? Ela orou, ela declarou, eu recebi, eu criei. Essa é a verdade. Mas aí a gente vai ainda vivenciar esses momentos de luta. De luta da carne contra a verdade. Por isso eu te digo, se alimente da palavra da verdade. É dieta, meus irmãos. Se você se alimenta das coisas da alma, das coisas da carne, você só fala dessas coisas. Se você se alimenta da palavra, você só fala da palavra. Você acha que é normal? Você acha que é natural você não ter vontade de ler a Bíblia? Você acha que é natural? E aí você concorda ainda falando, eu sempre tive dificuldade de leitura. É uma mentira, não concorde com isso. Pai, obrigado. A tua palavra está aqui para eu ler, para eu receber, para eu declarar em voz alta. Eu recebo a tua palavra. Eu quero comer a tua palavra. Eu nunca vou esquecer de uma oração que eu fazia na adolescência, não entendia nada também, né? Mas Deus, né, eu tenho entendido que Jesus, às vezes ele ajeita umas palavras que a gente fala na intercessão com Deus, ele leva bonitinho para o Pai, né? Mas eu orava lá e falava assim, me dá fome pela tua palavra. Me dá fome, eu quero ter fome da tua palavra. Tive fome da palavra. Aí você começa a alimentar da palavra, você começa a ter desejo da palavra, você vai falando, declare isso. Pai, eu quero começar a ler a palavra e eu quero receber ela no Espírito. Não é teologia por estudo teórico, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da palavra da verdade. Tem uma situação, pai, eu não sei muitos textos de cor, me mostra na tua palavra. Ou liga para um irmão, manda mensagem para o irmão. Fala, irmão, você tem alguma palavra para essa situação aqui? Peça, o irmão vai te falar. Aí sabe o que você faz? Você pega essa palavra e você começa a falar ela e declarar. Aí você vai gravá-la no teu coração. Aí em toda situação você está andando, o Espírito Santo ele faz o quê? Ele te lembra da palavra, ele te lembra da verdade. Alimento. Continuamos. Velha natureza de novo. Fizeram-se ao mar em navios para negócios na imensidão das águas. Presta atenção nesse texto. Parece que não tem nada e tem muito. Fizeram-se ou lançaram-se ao mar em navios para negócios na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Próximo. Subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem, cambaleavam tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Toda a sua habilidade foi inútil. Na primeira parte nós vemos o domínio da alma, depois nós vemos o domínio do pecado, depois nós vemos o domínio da doença, e aqui nós vemos o domínio do humanismo. O homem no centro de todas as coisas, o homem podendo exercer força por si mesmo, o homem podendo alcançar a Deus, o domínio do humanismo. Olha o que esse texto diz, que os homens lançaram-se ao mar. Olha só, já dominamos a terra, agora vamos para o mar. Vamos negociar na imensidão, nós vamos fazer acontecer. Né? Nada contra os coaches, né? Vamos lá, acordar às 4 da manhã, tomar banho gelado e faz acontecer. Faz acontecer o escambau. Final do ano, tem que falar, né? Final do ano eu vi, estava na igreja, né? E eu ouvi, né? O pastor falando. Falou assim, vira para a pessoa do lado, e estava nessa crescente, né? Vira a pessoa do lado e fala assim, no ano de 2025 você vai fazer acontecer. Eu falei, sai fora, Satanás. Eu não vou fazer acontecer nada. Aprenda a rejeitar aquilo que é mentira. Aprenda a rejeitar. Discernimento, eu declaro discernimento nas nossas vidas. Você vai discernir aquilo que é palavra de Deus e aquilo que não é. Porque quando vier uma palavra que não é de Deus, você rejeita. Eu rejeito essa palavra aqui. Eu rejeito. Aí eles se lançaram. Vamos fazer negócio e tal. No meio do homem ali, né? Nesse humanismo, o homem se achando poderoso, Deus levanta um vendaval. Agora, só volta um pouquinho no texto, Elias, por gentileza. Olha só. Deus falou e provocou um... Deus... O que provocou o vendaval foi a palavra de Deus. Quem vive no humanismo
quando ouve a palavra de Deus, é como um vendaval, porque ele não entende, ele não consegue entender. As ondas se levantam e elas descem. Isso aqui não é maldição, isso aqui é palavra que as pessoas não conseguem receber, que elas não conseguem receber, e aí elas ficam perdidas. Aí no final do texto, olha o que ele fala: cambaleavam tontos como bêbados. Uma pessoa que não tem Jesus, quando ela está no encontro com a palavra, ela fica perdida. Ela fala: não consigo entender isso daqui. Não vai entender, precisa receber Jesus para entender, precisa receber Jesus para compreender. E ele termina falando o quê? E toda a sua habilidade foi inútil. Cristo Jesus quebrou toda a confiança que nós tínhamos no nosso próprio braço. Repita comigo: eu não confio na força do meu próprio braço. Eu rejeito todo o intelecto que me leva para o humanismo. Eu recebo a obra completa de Cristo Jesus. Hoje eu posso usufruir de todas as coisas por aquilo que Cristo conquistou. Você entende? Deus não vai dividir a glória dele com ninguém, não. Não vai. A glória de Deus é manifesta no Filho. Quando nós falamos, porque eu consigo fazer, porque eu, eu estou indo para esse lugar do humanismo. Toda essa corrente, essas cadeias foram quebradas nas nossas vidas. Por isso que agora nós podemos adorar e dizer obrigado. Sabe quem é a pessoa que diz obrigado? É a pessoa que reconhece que não foi ela. Por isso que a gente agradece tanto. Obrigado, Pai, por aquilo que Cristo fez. Obrigado. Aí eu estou no meu trabalho e falo: obrigado. Obrigado, Pai, porque você me colocou nesse lugar. Obrigado, Pai, porque você tem multiplicado as coisas nesse lugar. Obrigado, Pai, porque é o teu favor que me faz performar nesse lugar. Não é eu acordar cedo, não é a minha força, não é o quanto eu li, o quanto eu me dediquei. Agora entenda uma coisa: com isso eu estou dizendo que você não precisa ler? Não. Com isso estou dizendo que você não precisa trabalhar? Não. Mas você trabalha de uma perspectiva diferente, entendendo que tudo isso quem tem te dado é Deus Pai. Você tem recebido isso de graça. Então todo o humanismo foi quebrado. E para nós finalizarmos, busca. Então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Salvação. Próximo. Salvação e ações de graça. Reduziu a tempestade a um sussurro, e as ondas sossegaram. Cara, que lindo, né? O salmista falando isso. Aí quando estão os discípulos lá no lago de Genezaré, no mar da Galileia, estão lá, vem a tempestade, eles aflitos: vamos morrer, o que vai acontecer agora? Aí Jesus vai e faz o quê? Acalma a tempestade, com a sua palavra. Acalma a tempestade. Deixa eu contar uma coisa. A tempestade, ela está por aí. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Só que quando nós estamos em Cristo, a gente não vê tempestade nenhuma. Os nossos olhos mudam. Aonde fora de Cristo existe desespero, em Cristo existe segurança. Aonde existe angústia, em Cristo existe paz. É diferente. É diferente. Como que você acha que Paulo está numa prisão, próximo a ser entregue, morto, e ele consegue dizer: alegrai-vos? Digo a vocês novamente, alegrai-vos. Você acha que Paulo estava naquela prisão? Não estava. O espírito dele estava em outro lugar. Aí ele enxergava de uma forma diferente. Diante da calmaria, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Que o exaltem na assembleia do povo e o louvem na reunião dos líderes. Próximo texto para nós fecharmos. Queda e redenção.
Olha só esse texto aqui, Salmo 107, do 33 ao 35. Ele converteu rios em desertos. Converteu rios em desertos. E mananciais em terra seca. Terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade de seus habitantes. Converteu o deserto em lençóis de água, e a terra seca em mananciais. Você está conseguindo entender o que ele está falando? Primeiro ele fala que transformou os rios em deserto, transformou o manancial em terra seca, transformou terra frutífera em deserto, e no momento seguinte ele diz: converteu o deserto em lençóis, e a terra seca em mananciais. Nesses versículos você tem o resumo de toda a obra redentora de Cristo. No princípio, a terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. Aí Deus pega do pó da terra e ele faz quem? O homem. Aquilo que era vazio agora foi preenchido. Pela palavra a vida surgiu. Mas o homem cai, o homem peca. E agora os rios são transformados em deserto. Aquela vida de tristeza, aquela vida difícil, aquela vida de sofrimento, que você tem que trabalhar para poder conseguir alguma coisa, mas é uma escassez. Aquela vida onde a doença reinava, onde o pecado reinava, onde a alma reinava, onde o humanismo reinava, aquele lugar, os rios tinham sido transformados em deserto, os mananciais em terra seca, aquilo que era frutífero deixou de ser frutífero. Aí veio Jesus. Agora presta atenção, estava tudo um deserto, não estava? Não estava tudo um deserto? Aí veio Jesus, não veio? Qual é o primeiro lugar que o Espírito leva Jesus? No deserto. E o deserto é o lugar onde a palavra é proclamada. Cara, a primeira coisa que Jesus faz é ir para o deserto. Por quê? Porque a terra estava sem a palavra. A terra não tinha recebido a palavra, e portanto a terra estava sem forma e vazia. E aí lá no deserto, a própria palavra encarnada concorda com a palavra de Deus. O que acontece a partir disso? O deserto se transforma em mananciais. E é por isso que ele fala para a mulher no posto: agora ó, águas vivas. O deserto já passou, estava sem forma e vazia, mas a palavra veio. Agora vocês foram refeitos, não mais do pó da terra, mas vocês foram refeitos de um novo material, a natureza do próprio Filho, uma natureza incorruptível, uma natureza em que você não é mais guiado pela sua alma, mas você é guiado pelo Espírito, uma natureza em que o pecado não domina mais sobre você, porque o Cordeiro de Deus tirou todo o pecado, Ele retirou a natureza que nos subjugava, que nos escravizava. Agora nós estamos acima disso. Agora nesse manancial, a doença não tem mais poder sobre você, porque Ele levou sobre Ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele, e eu e você não somos mais castigados, porque nós estamos em Cristo, em vitória. E Ele tirou toda a mentalidade de humanismo, porque agora nessas águas vivas, eu não preciso mais me esforçar. Nessas águas vivas, eu dou fruto na estação correta, as minhas folhas não murcham. Você consegue entender? A palavra de Deus, ela é plenamente
verdadeira. A palavra de Deus é o próprio Jesus. A palavra de Deus não se contradiz, ela é a verdade que a nossa alma sempre precisou para ser satisfeita. A verdade de Deus nos leva a viver num lugar totalmente diferente do que esse que os nossos olhos podem ver. Quero te convidar a fechar os seus olhos agora no seu lugar. Nós vamos agradecer. Obrigado, Pai, porque antes nós estávamos em um deserto, sem águas, mas agora você fez de nós fonte de águas vivas. Obrigado porque a Tua palavra, que é viva e está em nós, ela jorra através de nós. Pai, obrigado porque momentos em que você tem nos colocado no deserto é para que nós possamos proclamar a Tua palavra. E nós, em concordância, declaramos agora que todos esses lugares de deserto, aonde nós estivermos, eles se tornarão em mananciais. Nenhum deserto permanece quando a Tua palavra entra. Nenhuma treva, Deus, nenhuma escuridão permanece quando a luz da Tua palavra entra. Obrigado, Pai. Obrigado porque agora nós não precisamos fazer como o salmista, que clamava por socorro, mas nós agradecemos, porque nós já recebemos todas as coisas em Cristo Jesus. Antes existia um ciclo, mas agora o ciclo foi quebrado, porque assim como o autor de Hebreus diz, o Cordeiro fez um sacrifício de uma vez por todas. Obrigado, Pai, porque nenhum sacrifício precisa ser feito, a não ser aquele que Cristo já fez, de eternidade a eternidade, tendo sido imolado antes da fundação do mundo. E é por isso que agora nós oramos: Espírito Santo, nos conduz a vivermos essas verdades. A verdade que nós fomos retirados de um lugar natural e fomos colocados, plantados, enxertados em Cristo Jesus. Um lugar de abundância, um lugar de vida, um lugar de plenitude. E é por isso que eu declaro agora: espírito de engano, retire-se da vida dos meus irmãos. Espírito de mentira, nós te damos uma ordem agora: retire-se em nome de Jesus. Nós rejeitamos toda mentira. Nós rejeitamos agora, nós cancelamos sobre as nossas vidas. Põe a mão sobre sua cabeça agora. Nós cancelamos toda palavra de mentira que já saiu dos nossos lábios. Toda vez que já concordamos com aquilo que é a palavra de Satanás, nós rejeitamos agora em nome de Jesus. Nós cancelamos. É por isso que agora nós podemos dizer: põe a mão agora sobre o seu coração. Obrigado, Pai, porque nós já fomos curados, nós já fomos sarados. Por isso nós dizemos agora: toda doença que tenta se manifestar no nosso corpo, você é uma mentira, retire-se do nosso corpo agora. O nosso corpo é saudável. Obrigado porque nós somos plenos em Cristo Jesus. Nós concordamos agora sobre a vida da irmã Grace, que está lá no hospital. Obrigado, Pai, porque ela já foi curada, porque você levou toda doença e toda enfermidade. E nós declaramos agora a luz da Tua palavra no espírito da Grace, revelando essas verdades para ela, para que o corpo dela se levante em glória, saudável, por tudo aquilo que Cristo já fez e que nós recebemos agora, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Como igreja agora,
Nós te agradecemos e a nossa oração é: Espírito Santo, nos conduz como igreja à maturidade, a vivermos essas verdades espirituais. Quando nós sairmos desse lugar, nós sabemos que a mentira, ela continua se manifestando de várias formas, através da vida de pessoas, através de sintomas. Nós sabemos disso, mas nós sabemos disso para reconhecer que isso é uma mentira, e nós oramos que nós não caiamos em nenhuma cilada que for montada para nós nessas mentiras, mas nós te agradecemos porque nós estamos sobre essas coisas, nós discernimos elas, e quando nós vemos essas coisas, nós declaramos e nós concordamos com a tua palavra, para que nós possamos viver a verdade que é a tua palavra, em nome de Jesus.